Fala pessoal, vamos gravar aqui rapidinho uma revisão para nossa AV, tá? Nós vamos fazer uma passagem rápida por toda a matéria que vai ser cobrada na prova. Vamos passar pelos principais tópicos. Então vamos relembrar aqui o início do modelo previdenciário de saúde no Brasil. Começou com a Lei Eloy Chaves, que criou as caixas de aposentadorias e pensões. Então as pessoas que trabalhavam em empresas que tinham essas caixas descontavam uma parte do salário todo mês para ter direito à aposentadoria e também a atendimento médico. Esse modelo ele evoluiu na era Vargas, o que a gente conhece como os IAPs, os Institutos de Aposentadorias e Pensões, que tinham o mesmo princípios das caixas, onde a pessoa descontava mensalmente uma parcela do salário para ter direito à aposentadoria, pensão para as viúvas e atendimento médico. No governo militar, teve uma nova evolução. Aqui foi criado o INPS, que era o Instituto Nacional de Previdência Social, e ele foi unificado no país inteiro. Então as pessoas que trabalhavam com carteira assinada pela consolidação das leis trabalhistas, elas ficavam ali vinculadas ao INPS. E o INPS, ele tinha o seu órgão que prestava assistência à saúde, que era chamado de INAMPS. Então, a assistência à saúde no Brasil, nesse período, para quem não tinha plano de saúde, ele era prestado pelo INAMPS, mas somente para quem tinha carteira assinada, ou para os dependentes dessa pessoa. Então, esse era o modelo previdenciário, que era o modelo de saúde vigente no Brasil. E as pessoas que podiam pagar, elas poderiam recorrer aos planos de saúde, que é a assistência à saúde privada. E é um modelo que até hoje ele é muito presente. Muitas pessoas hoje em dia têm plano de saúde porque a saúde pública, ela não consegue dar conta de prestar assistência de qualidade para a população. Então as pessoas que podem, até hoje, recorrem aos planos de saúde. Próximo tópico, vamos falar da Conferência Nacional de Saúde, especificamente da 8ª. Então, a 8ª Conferência, ela foi um marco na história da saúde pública brasileira. Ela veio também trazendo várias ideias, vários ideais que foram muito difundidos no movimento da reforma sanitária. E tudo isso culminou ali na 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde as ideias que ali foram expostas, e a principal delas era a saúde como um direito de todos, e ela deveria ser fornecida de maneira gratuita para toda a população. Essa ideia acabou influenciando a Constituição Federal de 1988. Então foi um evento importante e marcante para a criação do SUS, inclusive, porque muitos dos ideais do SUS eles foram ali apresentados e debatidos na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então ela defendia a extinção do modelo previdenciário e o início de um modelo de saúde pública gratuita para toda a população. E esse modelo defendido pela 8ª Conferência, ele acabou sendo consolidado com a nova Constituição de 1988. E foi essa Constituição que criou o SUS. E ela cria o SUS lá no seu artigo 196, quando diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então o Estado, a partir de então, passa a ser obrigado a prestar saúde para a população. E ele começa a fazer isso através do Sistema Único de Saúde. E os artigos lá da Constituição que tratam especificamente da saúde são dos artigos 196 até o 200. Então aqui a gente vê os artigos que tratam especificamente da saúde. O artigo 196, é importante vocês fazerem a leitura desses artigos. A leitura completa e atenta, que é importante não só para a prova, mas depois para a vida de vocês, em questão de concurso. Então o artigo 196 é o que cria justamente o SUS, quando ele diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. O artigo 197, o ponto importante, é que aqui diz que a saúde, o serviço de saúde pode ser prestado através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado,
Então a saúde é livre também para iniciativa privada, apesar do nosso sistema ser público. No artigo 198, a parte importante aqui é quando ele fala que o SUS ele integra uma rede regionalizada e hierarquizada. Vocês têm que saber o que significa esse processo de regionalização. Precisam saber também o que é a hierarquia do SUS. Tá? E ele lista quais são as diretrizes que vão guiar o nosso Sistema Único de Saúde. São 3. A descentralização, com direção única em cada esfera do governo, o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, e a participação da comunidade. No material teórico que eu deixei lá na plataforma, tem a explicação de cada um desses tópicos, e nos vídeos também que eu deixei lá na timeline. Só vocês fazerem a leitura, assistirem os vídeos. Tá tudo explicadinho lá, galera. Aqui, ó, é a explicação do que é a descentralização. Antes do SUS era centralizado no Ministério da Saúde. Depois do SUS, a descentralização passou para os municípios. Então quer dizer que os municípios eles têm que fazer a gestão do sistema de saúde. Tá? São os municípios que vão prestar ali preferencialmente os serviços para a população. Então eles fazem a gestão do sistema. E as 3 esferas do governo são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Tá? Formando 3 esferas. O atendimento integral significa que os usuários eles têm direito do atendimento completo, desde o mais barato, mais simples, até o mais complexo, mais caro. Aí a prioridade é sempre para as atividades preventivas, porque além de prevenir que a população adoeça, a prevenção do aparecimento de doenças ele acaba sendo mais econômico para os cofres públicos. Participação da comunidade, né, feita através da conferência de saúde, como um exemplo foi a 8ª Conferência de Saúde, e através dos conselhos de saúde. E para fechar aqui a Constituição Federal, fechar não, que ainda tem o artigo 200, né? Mas o artigo 199 é importante porque aqui ele trata da iniciativa privada. Então ele assegura que a assistência à saúde é livre também para a iniciativa privada. Então por isso que é permitido terem hospitais particulares, clínicas, não só o serviço público, mas o serviço particular também ele é liberado aqui no nosso país. E as instituições privadas elas podem fazer parte do SUS também, só que tem alguns condicionantes. O primeiro deles é que ela tem que participar de forma complementar. A saúde de um município, de um estado, ela não pode ser toda terceirizada para a rede privada, tá? Só pode ser de forma complementar. E vai ter preferência para participar do SUS as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Então aqui do artigo 199, essa é a parte mais importante. E o artigo 200, ele traz quais são as competências do SUS, quais são as atribuições que o SUS desempenha. Então é bom vocês darem uma lida, porque o SUS ele desempenha atribuições que vão muito além da simples execução dos serviços hospitalares. Tá? Ele tem uma gama enorme de funções. Então basta vocês darem uma lida e terem uma noção dessas atribuições que competem ao SUS. Agora vamos falar rapidinho da Lei 8.080. Vamos dar uma relembrada aqui. Então a Lei 8.080 ela regulamenta o SUS. A Constituição criou. E a Lei 8.080 ela vai regulamentar, né? Então quer dizer que ela vai discriminar ali especificamente como o SUS ele vai agir, a maneira como ele vai funcionar. Então muitas partes dessa lei elas são meio que repetidas da Constituição. Então tem várias partes aqui que são iguais. Então vamos focar só no que é mais importante. Então vamos pular aqui os princípios do SUS. Não, antes da gente falar de princípio, no artigo 5º ao 6º, que fala das atividades que são desempenhadas pelo SUS. Então aqui tem uma série de atividades que o SUS desempenha. Tá? E 2 aqui são importantes.
como por exemplo a execução da vigilância epidemiológica e da vigilância sanitária. É bom a gente entender o conceito de cada uma delas. Então, a vigilância epidemiológica, eu sempre falo para a pessoa lembrar de algum filme que assistiu relacionado à propagação de doenças, a epidemias, a pandemias. Tem uma série de filmes que tratam sobre o tema. E sempre nesses filmes, o personagem principal ali, o que estão no combate da doença, eles são da vigilância epidemiológica. Eles investigam as doenças. Tá? Então, para você nunca errar, a vigilância epidemiológica ela vai tratar da prevenção e do controle de doenças, tá? E agravos. Então leiam essa definição, mas tenham sempre em mente que a vigilância epidemiológica ela trata de doenças e agravos. Aqui são as funções da vigilância epidemiológica, tá? É importante também que vocês saibam. E aqui a definição de vigilância sanitária, para vocês não confundirem. Tem que saber a diferença de uma para outra. A vigilância sanitária lembra do fiscal da prefeitura, que vai lá no restaurante, na clínica, ver se tem alguma irregularidade. Tá? Então, eles vão, a vigilância sanitária ela vai tratar dos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços. Tá? Então, ela vai fiscalizar a produção de alimentos, produção de bebidas, de insumos médicos, de qualquer bem, qualquer material que possa influenciar na saúde humana e na prestação dos serviços. O que são os serviços? Restaurantes, clínicas e coisas do gênero, tá? Que podem, se tiver alguma irregularidade, causar prejuízo para a saúde da população. Então, por aqui vocês matam já a diferença da vigilância sanitária e epidemiológica. Tá bom? Aqui embaixo tem algumas explicações também, que é importante vocês lerem. E para a gente ir para a reta final, vamos ver aqui os princípios do SUS. Tá? Nos princípios que estão lá na Lei 8.080, estão inclusas também as diretrizes. Tá bom? Então, esse é um dos pontos mais importantes da Lei 8.080. Então, vocês têm que saber quais são esses princípios e saber qual é a definição, o que significa cada um. Tá? Então, a universalidade significa que todos têm direito à saúde. Integralidade, na assistência, é entendido como um conjunto, né, completo de atendimento. A pessoa tem direito do atendimento mais simples, mais barato, ao mais complexo, mais caro. E aí, dentro dessa gama de atendimento, a gente tem a atenção primária, com a baixa complexidade. A gente tem a atenção secundária, a média complexidade, e a alta complexidade. Então, você tem direito em todas essas categorias aqui de atendimento. Tá? Depois é bom dar uma lidinha em cada uma. Princípio da preservação da autonomia. As pessoas têm que ter sua autonomia preservada, autonomia de escolha, inclusive de recusar o tratamento, por conta de, às vezes, motivos filosóficos, religiosos. Você tem que respeitar a cultura, a religião da pessoa. Direito à igualdade na assistência. Todo mundo tem o mesmo direito. Direito à informação. A pessoa tem direito de saber sobre o seu diagnóstico, por pior que seja. Você, como cidadão, tem direito de saber da situação de saúde do país, do estado, do município. Se tiver alguma epidemia, alguma pandemia, você tem direito de saber. As autoridades não podem esconder informação de você. Divulgação de informações faz parte também um pouquinho do princípio que a gente falou agora. As autoridades elas têm que disponibilizar as informações para a população. Utilização da epidemiologia, participação da comunidade, a gente já viu isso aqui. Descentralização. E esse aqui é o último princípio que eu gostaria de frisar bem, é o da equidade. Esse princípio causa confusão com o da igualdade, mas ele não é igual ao da igualdade, é diferente. O princípio da equidade é aquele que garante que uma pessoa passe à frente da outra quando ela está mais grave, quando ela está com risco de vida maior. Tá? Então é equivalente à necessidade do momento. Então se você está precisando mais, você vai receber uma assistência maior. Então o princípio da equidade, ele se manifesta por esse exemplo. Mesmo que você chegue na frente de uma pessoa, se ela estiver mais grave, ela vai passar à sua frente, porque senão ela vai morrer, porque é equivalente à necessidade dela. Tá? Então não confundam com o princípio da igualdade. Então pessoal, nossa revisãozinha rápida fica por aqui, leiam o material. Tá bom? Qualquer dúvida é só deixar lá no chat. Um abraço.